Vamos lá, galera, como nós tínhamos combinado, vamos completar, no caso, o nosso curso, né? Com as aulas de escala, projeções e mapas, GPS, tudo que está ligado à questão de mapas, curvas de nível, enfim. Essa aula eu considero uma aula extremamente importante para vocês, porque é uma aula que é um assunto que sempre cai nos vestibulares, em todos os vestibulares, tá? Não só na FUVEST, como a gente sempre fala que quando a gente nivela por uma universidade mais concorrida, é muito mais fácil, porque outras universidades se tornam mais fáceis, né, para você, o perfil, o tipo de questão. Mas são questões que caem sempre, tá? Em todos os vestibulares. Cai muito no Enem também. Então vamos lá. Escala, né? O que seria escala? Deixa eu apagar aqui para vocês antes de qualquer coisa, para não antecipar. A gente vai usar esse quadro aqui, certo? Então vamos lá. Escala, né? Escala é um assunto que cai em geografia, é um assunto que cai em matemática, pode cair onde você vai precisar dos dois conhecimentos. Eu tenho um exemplo que eu vou compartilhar com vocês, que você vai precisar do conhecimento matemático, também do conhecimento geográfico para responder algumas questões de escala. Mas eu quero começar com o conceito de escala, né? O que é escala? Escala é a relação entre o objeto ou espaço e sua representação no papel ou na maquete. É você pegar um espaço real e representá-lo no papel, representá-lo numa maquete, né? Reduzir aquele espaço X vezes para que ele caiba num papel, tranquilo? E como eu coloquei para vocês aqui no segundo tópico, é o número de vezes que nós reduzimos um objeto. Aqui tem duas imagens, tem um estádio, né? Uma foto de um estádio, projetando, no caso, mostrando o seu tamanho real. E aqui a foto de uma maquete, né? Que aí automaticamente a pessoa que montou a maquete teve que fazer um cálculo, né? Simples, para representar aquele espaço, reduzindo uma quantidade de vezes, né? Que é esse cálculo, é isso que a gente vai aprender como é que você faz. Tranquilo? Na escala, para a gente entender a escala, a gente tem que relembrar alguns conhecimentos matemáticos. Por exemplo, a escala pode aparecer representada de forma gráfica ou de forma numérica. A gente vai analisar isso daqui a pouco. Mas aqui, como a gente está analisando uma escala de forma numérica, a gente vai ter que lembrar um assunto chamado fração, tá? Então, o número que vem logo à frente da escala, que é o número 1, nós sabemos que aquele número é o numerador, certo? E o número posterior, que é o que vai representar a área real, seria o denominador. Então, o numerador é a área do mapa, do papel, e o denominador seria a área real, quantas vezes aquele espaço foi reduzido. Como é que a gente faz a leitura de uma escala, por exemplo? Como está aqui, 1 para 50 mil. Então, um exemplo, 1 para 50 mil, 1 para 25 mil, 1 para 5 mil, 1 para 5 milhões. É assim que nós fazemos a leitura de uma escala, tá? Não esquece disso. Vamos olhar a classificação de escala, enquanto escala pequena, escala média, escala grande. Mas aqui tem um exemplo, por exemplo, de uma escala grande. Essa escala grande é uma escala de uma casa. Existe um padrão aproximadamente, né, que numa escala de uma casa, nós nem utilizamos mais o termo mapa, nós utilizamos o termo planta para representar uma casa, para representar uma escola, para representar um lugar, um espaço menor, certo? Quando eu quero representar, por exemplo, um estado, um país, continente, aí sim nós usamos os mapas. Mas quando essa representação é de uma área menor, nós podemos utilizar cartas, dependendo da finalidade, podemos utilizar plantas. E nesse caso aqui é uma planta, certo? De uma casa, tamanho razoável. E a escala utilizada para essa planta foi a escala 1 para 50, certo? Aqui, como eu estou mostrando para vocês, aqui é uma escala que nós consideramos como uma escala grande, tá? Fala em escala grande, escala pequena, vamos relembrar aqui alguns conceitos importantes de escala, ok? Primeiro, para você trabalhar com escala, tem que deixar clara essa fórmula aqui, ó. Escala é igual a Dzinho sobre Dzão, tá? Isso para mim é fundamental. Se você fizer assim e colocar essa fórmula, você nunca vai esquecer. Dzinho seria a distância no papel e Dzão seria a distância real, certo? Não esquece disso, que isso também é informação extremamente importante.
Digamos que eu tenho aqui uma escala 1 para 25 mil. Deixa eu colocar isso aqui ao lado para não me atrapalhar. E aqui eu tenho uma escala 1 para 50. Qual seria a maior escala? A maior escala não é aquela escala que tem um maior denominador. Muito pelo contrário, aquela escala que tem um maior denominador quer dizer que ela foi reduzida muito mais vezes do que a outra escala. Essa escala aqui, o espaço real foi reduzido 25 mil vezes. E o de cá, o espaço foi reduzido 50 vezes. Então, claro que a maior escala é a escala que vai ter o menor denominador. Isso é muito importante quando a gente for classificar a escala de acordo com o seu tamanho. Tranquilo? Não esquece isso, porque também isso direto cai aí. Tem algumas questões no módulo que falam exatamente sobre isso aí. Tranquilo? Eu tentei improvisar um quadro aqui, já que a aula hoje é de escala e envolve alguns cálculos. Aqui é só para mostrar para vocês a escala gráfica, porque pode aparecer, né, no mapa. Aliás, todo mapa que se preze, ele vai vir completo com as informações. Título, vai aparecer a escala, vai aparecer a legenda, vai aparecer a rosa dos ventos. E a escala ela pode aparecer de duas formas. Quando tem um mapa, normalmente muitas vezes aparece em forma de gráfico, tá vendo? Essa aqui é uma escala gráfica e a escala numérica vem com essa fração, com esse númerozinho aqui, 1 para. Mas se aparecer uma escala gráfica, por exemplo, pode aparecer assim, ó. Vai aparecer assim, tá? Aqui vem um 0 e digamos que aqui tem 10 quilômetros. Tranquilo? Minha letra está saindo bem estranha, mas enfim. Para eu transformar da escala gráfica para a escala numérica, como é que eu sei isso? Eu sei, por exemplo, que escala é essa daqui? Como é que eu faço esse cálculo? Escala é igual. Essa distância do 0 até o 10, essa distância em centímetros, tá? Que a informação vai estar lá na prova, essa é a distância desinho. Então, digamos que tem 1 centímetro aqui, escala é igual a 1 sobre 10 quilômetros. Entendeu? Passei para a escala numérica. Mas não é interessante que fique 1 centímetro sobre 10 quilômetros. Então, você vai fazer o quê? Transformar tudo para centímetro. Escala é igual a 1 centímetro sobre 10, 1, 2, 3 centímetros. Aqui você tem que lembrar a transformação. Por isso eu coloquei a tabelinha aqui, ó. De quilômetro para centímetro eu acrescento 1, 2, 3, 4, 5, tá? De quilômetro para metro eu acrescento 1, 2, 3 zeros. 5 zeros para centímetro e assim por diante. Então a gente tem que relembrar a transformação aí para não se atrapalhar com as questões de escala, ok? Aqui são só mais alguns exemplos, bem simples, tá? Transformação, você pode fazer isso em casa para exercitar. Desde se aqui embaixo, nessa distância, tivesse 2 centímetros, como é que eu ia fazer? Você ia colocar aqui em cima 2 centímetros e estar para 10 quilômetros. Aí o que você ia fazer? Transformar tudo para centímetro e depois ia dividir por ele mesmo o numerador. Aí você ia dividir o número de cima por 2 para ficar 1 e o número de baixo também você ia dividir por 2. Aí você encontraria a escala. Tranquilo? Então, de acordo com o tamanho da escala, como eu já tinha comentado anteriormente, ela pode ser uma escala grande, uma escala média, uma escala pequena. Uma escala grande é a partir de 1 para 50, tá? É normalmente através de uma planta. Uma planta, por exemplo, apresenta uma escala grande, representa pequenos espaços e uma escala grande apresenta mais detalhes. Se aquele lugar, se aquela planta, se aquela casa, ela reduziu 50 vezes apenas e não, por exemplo, 25 mil vezes, não 250 mil vezes, é claro que se ela foi reduzida apenas 50 vezes, nós vamos conseguir observar mais detalhes daquele lugar, certo? Uma escala média pode variar um pouco, mas a partir de 1 para 25 mil, às vezes uma carta, né, também pode entrar na categoria de escala média. E a escala pequena acima de 1 para 250 mil. Normalmente são mapas com poucos detalhes, ou seja, uma escala pequena, ela mostra poucos detalhes, tranquilo? Aí aqui eu trago o exemplo, tá vendo? Uma maior escala, uma carta, uma planta, como é que isso seria, certo? Aqui tem algumas atividades, eu explicando que D é a distância Dzinho é a distância no papel, que eu expliquei para vocês, Dzão é a distância real, isso tudo a gente aqui já viu.
Tem umas questões que eu quero que vocês façam com calma depois, tá? Mas a gente vai focar aqui agora na parte de conteúdo. Essa questão aqui é maravilhosa. É uma questão que você precisa ter os conhecimentos de matemática e de geografia. Eu vou deixar para trabalhar lá no final, tá? Porque eu quero resolver com vocês. A gente precisa relembrar aí alguns conceitos de base vezes altura, de área. Então, eu vou deixar pra gente trabalhar com essa questão no final, tranquilo? Aqui só são algumas curiosidades mostrando que alguns símbolos, eles quando aparecem no mapa é para facilitar a sua leitura e interpretação, certo? Por exemplo, igrejas, museus, mesquitas, né? Escolas, estradas, se são pavimentadas ou não. Normalmente a gente tem essas ferramentas aqui para completar as nossas legendas, né? Que realmente são importantes. Como eu já falei para vocês, o título normalmente vem em cima do mapa. Às vezes vem um nortezinho, um N, com uma setinha representando o norte da Rosa dos Ventos, né? A posição cartográfica, a escala e a legenda. Esse aqui é só um exemplo de um mapa completo, certo? Às vezes a gente também, nós utilizamos, quando eu falo nós, as pessoas que trabalham com confecção de mapas e os alunos que precisam ler e entender os mapas, né? Com linhas, então o uso de linhas, dependendo da tonalidade, existe uma convenção cartográfica que eu tenho linha na cor azul, representam os rios, né? Os oceanos também são representados na cor azul, é importante saber disso. Linhas na cor preta, muitas vezes são estradas. Se tiver tracejada, pode ser estrada em construção ainda, sem pavimentação ou em processo de pavimentação. Ferrovias, então essas linhas são muito utilizadas para contribuir na análise e interpretação do mapa, certo? Esse é um assunto que muito cai também, eu tenho algumas questões da FUVEST que falam sobre isso, que são, nós chamamos de mapa o hipométrico ou curva de nível, como alguns conhecem também, ou mapa ou carta topográfica, é a mesma coisa. Aqui a gente tentou colocar uma imagem 3D para você perceber, mas na verdade uma curva de nível é bem interessante, que é como se estivesse tirando foto de cima de um relevo, de um lugar com um relevo irregular, e através da curva de nível vai ajudar, né, ao engenheiro, ao geógrafo, ao geólogo, ao agrônomo, qualquer pessoa que precise, né, conhecer o terreno de uma região, de um lugar, precisa saber a declividade, a inclinação daquele relevo, enfim, pode ser utilizada para várias finalidades, tá? A curva de nível. E como é que a gente faz a leitura da curva de nível? Deixa eu apagar isso aqui mais uma vez para tentar facilitar a vida de vocês, tranquilo? Vamos lá. Vamos lá. Na curva de nível, vocês percebem aqui, ó, tem essa parte central que normalmente ela é fechada. Nós chamamos de topo, que é o ponto mais alto da curva de nível, certo? Nesse caso tem um X, aqui tem o número 100, e quer dizer que esse topo, essa linha aqui, não é o ponto mais alto, o ponto mais alto é onde está o X, daquela região ali, tá? Mas a linha, ela chega a 100 metros de altitude. Então tem essa área fechada aqui assim, normalmente é o topo. As linhas que vêm ao redor,